Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre como empresas estão começando a exportar com baixo investimento. Se você acha que exportar é só para as grandes empresas, você está perdendo uma super oportunidade. Hoje já existem caminhos muito mais acessíveis para começar no mercado internacional. E eu vou te mostrar 3 formas reais que as empresas estão utilizando. A primeira, Marketplace Internacional. No Marketplace Internacional, você consegue validar produto sem precisar de uma grande estrutura. Então, pessoal, se não precisa de uma grande estrutura, normalmente os custos, o investimento, ele tende a ser reduzido e por isso facilita a entrada no mercado internacional. Plataformas como Amazon, eBay ou até mesmo marketplaces B2B, elas permitem que a empresa ela teste a aceitação do produto, o preço, concorrência e o posicionamento. E isso reduz muito o risco, porque você não precisa estruturar uma operação completa de exportação logo de cara, logo no início. Você começa pequeno, mas já com uma visão internacional. Porém, tem um ponto de alerta. Mas tem um ponto de alerta e que é muito importante, que não é simplesmente colocar o produto lá e esperar a venda acontecer. Você precisa entender da logística, das regras daquele país, do posicionamento que o seu produto vai ter naquele marketplace. Então, pessoal, não é simplesmente, vou colocar o meu produto lá e ele vai se vender sozinho. Não! Mesmo usando essa estratégia, a gente precisa conhecer. Pessoal, a gente tem que conhecer as regras do jogo. Então eu estou trazendo aqui 3 possibilidades para que a gente pense que se porventura vocês ainda não analisaram para o negócio de vocês, que vocês possam analisar. Mas para jogar, a gente tem que entender a regra do jogo. Então, para jogar aqui, nós temos inúmeros pontos favoráveis, viáveis, mas nenhum deles exime a responsabilidade da empresa de saber como exportar, de saber o que envolve as operações, os custos, o que está relacionado numa operação de exportação. Então, o marketplace, ele não é só um canal de venda, ele é uma ferramenta de validação internacional. A segunda forma são as parcerias comerciais, distribuidores ou representantes no exterior que podem abrir o mercado para você. Você não precisa entrar sozinho em um mercado internacional. Você pode sim usar distribuidores, representantes comerciais e até mesmo parceiros locais naquele país ou naqueles países. Porque esses parceiros, eles já conhecem o mercado, o consumidor e o melhor canal de venda para aquele produto que está sendo negociado. Cada produto é uma realidade diferente. Então, a regra da exportação, ela vai se adequar de acordo com o produto, de acordo com a expertise, de acordo com a real solução que aquele produto ele entrega. Então, nem sempre o que deu certo para um vai dar exatamente certo para outro. A gente precisa entender essas variáveis do mercado, do produto, da solução, que são extremamente importantes. E saber de tudo isso, contar com esses parceiros, isso acelera muito o processo e reduz muito o erro. Mas aqui tem um ponto crítico, né? Um ponto de alerta. Você precisa escolher muito bem esse parceiro. Porque este parceiro, ele vai representar a sua marca, o seu produto lá no país dele. Hoje, no mercado internacional, o parceiro certo, ele vale mais do que a estratégia perfeita. Nós podemos ter a melhor estratégia, se debruçar semanas, meses,
para desenhar, para estruturar uma super estratégia, né? Ter a estratégia perfeita. Só que se nós não tivermos um bom distribuidor, e eu ouso dizer, o melhor distribuidor para nosso produto no momento que nós estamos de internacionalização, a estratégia ela vai se perder, porque nós temos a estratégia perfeita, mas sem a execução através de um perfeito parceiro, no caso um distribuidor, um representante comercial, um parceiro local. Terceira forma, nichos específicos. Produtos diferenciados, eles têm muito valor fora do Brasil. E eu gosto sempre de fazer essa pergunta quando eu estou numa consultoria com uma empresa. Quais são os diferenciais do teu produto e da tua solução? Pessoal, isso tem que estar claro, isso tem que estar aqui, ó, na ponta da língua para a gente conseguir falar. Estratégia de diferencial de preço, de qualidade, é uma estratégia? Sim, mas eu jamais vou colocar ela no primeiro plano. Preço adequado com o mercado, ele é obrigatório. Qualidade do nosso produto, do nosso serviço, é obrigatório. O que mais a gente agrega? Dentro do produto, da solução de vocês, o que tem de brasilidade que a gente vai entregar? Esses são diferenciais importantíssimos. Então, olhar para o nosso produto, o nosso diferencial, porque no meio de tantas opções, o cliente ele vai comprar o nosso. E a gente está falando de um cliente lá de fora, de outro país. Afinal, por que ele vai escolher o nosso produto? Então, ter essa clareza sobre os diferenciais é muito importante. Por exemplo, alimentos brasileiros, cosméticos naturais, produtos regionais, itens com identidade cultural. Tudo isso, pessoal, é trazer um diferencial a mais. É trazer a brasilidade, é trazer a característica. Sempre pensando nisso. No meio de tantas oportunidades, por que um cliente que nem vive a nossa cultura, né, a nossa cultura brasileira, a cultura regional do estado e da micro-região que nós estamos aqui, porque aquele cliente vai querer o nosso produto? Então, esses diferenciais na forma de marketing, de comunicação, comunicação em redes sociais, comunicação no produto, o rótulo, a embalagem, tudo isso vai agregar muito. Porque lá fora, você não está competindo só por preço. Você está competindo por valor percebido. Então, todos esses diferenciais, eles trazem uma riqueza muito grande no valor percebido que nós vamos entregar no nosso produto. E quando o produto ele tem uma identidade, ele tem uma história, ele tem uma proposta, ele deixa de ser uma commodity e por isso ele passa a ser mais atrativo ainda. Quem tenta competir por preço no mercado internacional sofre. Agora, quem compete por diferenciais claros e por valor que entrega, esse cresce. Exemplo aqui para nós pensarmos. Alimentos, os cosméticos, os produtos regionais, isso tem uma demanda muito interessante lá fora. Eu falei antes e eu termino agora falando isso de novo, este ponto. Qual é a brasilidade dos seus produtos? Quais são os diferenciais? Tem produtos que eles têm uma característica talvez mais fácil da gente identificar, outros não. Adequem essa informação à realidade da empresa e dos produtos, do serviço de vocês. Mas essa pergunta ela tem que estar sempre no nosso dia a dia. Afinal, qual é o nosso diferencial? Quem começa pequeno no internacional cresce com muita vantagem, pessoal. Não é um mercado só dos grandes, é um mercado de todo mundo. Mas quem começa pequeno, mas bem orientado, bem direcionado, só vai crescer. E se você tem produto e quer explorar mercado externo, me chama para conversar, comenta aqui
qual é o seu produto, o que você tem feito. Nós somos uma rede aqui de apoio também. Então, quando você coloca nos comentários alguma observação, algum exemplo que você viveu, você também está agregando muito para que outras empresas, outras pessoas possam aprender. E a gente aprende junto. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, se ele fez sentido, se ele foi importante para vocês, curtem, comentem, compartilhem esse vídeo com os seus pares. Vamos fazer com que este assunto, este tema, ele possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. E eu conto muito com a ajuda de vocês. Eu desejo, pessoal, bons negócios a todos vocês e um abraço do tamanho do mundo.